bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Filipenses, a partir da premissa de que Paulo está expressando o contentamento em Cristo em quaisquer circunstâncias. Nesse sentido, esta aula é fundamental para nós entendermos essa proposta de Paulo, essa lição de Paulo, onde ele começa a falar então sobre sofrimento e fé. Acompanhe conosco. Nós vimos na última aula tanto a expressão de afeto, carinho, saudades de Paulo, como também nós observamos uma oração que ele faz, que é fundamental para o crescimento dos filipenses e também nossos. Ele ora para que eles cresçam em amor, em verdade e sabedoria, e isso vai gerar uma maturidade em Cristo, mas o propósito maior dele é justamente a glória do Pai. Seguindo o nosso programa de aulas, nós estamos agora na nossa quarta aula, já falamos sobre a fundação da igreja, já olhamos os primeiros 11 versículos do capítulo 1, e agora então começamos a partir do versículo 12. E lemos assim: Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que vem me acontecendo, que está acontecendo, a prisão de Paulo, ao invés de ser um impedimento para o progresso do Evangelho, tem promovido o progresso do Evangelho. Isso já é em si uma situação um pouco curiosa, mas Paulo está falando, sabendo da preocupação que os filipenses têm com a sua saúde, com o seu estado, com a sua prisão, preocupados com a vida de Paulo. E Paulo, no entanto, quer deixá-los tranquilos. Provavelmente foi Epafrodito que chegou lá e, preocupado, expressou a preocupação que os próprios filipenses tinham. E disse, olha, eles estão preocupados, como é que você está? Paulo reconhece isso, mas ele diz, na verdade, a minha prisão tem gerado um avanço do Evangelho. Isso parece um contrassenso, porque ele era impedido de fazer muitas das coisas que naturalmente ele faria. Ao mesmo tempo, ele foi levado, por causa da sua prisão, diretamente para a cidade mais importante do mundo ocidental na época, foi colocado numa situação em que todo mundo que quisesse podia buscá-lo, ouvi-lo, ouvir suas aulas, suas pregações, porque na primeira prisão, como já falamos mais de uma vez, ele estava numa prisão domiciliar. O que nós vemos então é uma realidade que não pode ser negada, e se você tem um compromisso com o Evangelho e com a expansão do Evangelho, uma realidade inegável é o fato de que haverá obstáculos para o avanço do Evangelho. Não há como você promover o Evangelho e achar de alguma maneira ingênua de que não haverá nenhum obstáculo. Na realidade, o Evangelho será confrontado pelo mundo. Nosso inimigo, Satanás, não ignora o poder nem o seu destino final, mas ainda assim ele se opõe ao avanço do Evangelho. Isso faz com que a proclamação do Evangelho tenha um custo. Toda vez que você procura promover o Evangelho na sua vida pessoal, por meio das suas atividades, por meio daquilo que você procura fazer como igreja, com os irmãos, como família, seja o que for, haverá um custo. Então prepare-se, e Jesus falou isso de várias maneiras. O apóstolo Paulo fala claramente em 2 Timóteo que todos aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Eu insisto muito nesse ponto porque nós ainda ouvimos de pessoas que alegam falsamente que seguir Jesus torna a sua vida fácil, tranquila, sem problemas. É óbvio que existe uma alegria em seguir Jesus, o próprio Paulo está falando disso constantemente nessa carta, e nós vamos voltar a isso, mas isso não retira os obstáculos e o custo, especialmente da proclamação. Paulo continua nos próximos 2 versículos falando de por que ele acredita que a sua prisão, ao invés de ser um obstáculo para o Evangelho, tem, na verdade, promovido o progresso do Evangelho. Versos 13 e 14. Como resultado da sua prisão,
tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então Paulo está deixando bem claro, olha, minha prisão tem servido para promover o evangelho. A primeira característica que ele fala que toda a guarda pretoriana e toda a cidade sabe que ele está preso por causa de Cristo. É muito curiosa a expressão guarda pretoriana. A guarda pretoriana era, na verdade, uma guarda de elite. Filhos de políticos importantes serviam na guarda pretoriana. Para sua carreira política em Roma, era fundamental que o político que algum dia quisesse ascender a senador ou coisa assim, que ele tivesse uma experiência militar. No entanto, as legiões romanas nas fronteiras era uma carreira extremamente perigosa, por razões óbvias. Então era comum que famílias influentes colocassem seus filhos para servir na guarda pretoriana. A guarda pretoriana era responsável pela proteção do palácio, era responsável pela proteção do próprio imperador. Havia uma prática muito antiga que todo imperador, ao começar o seu reinado, ao começar o seu governo, ele dava um presente especial para toda a guarda pretoriana. Então a guarda pretoriana, ela tinha um papel de proteção do império e do imperador particularmente. Então, esses eram os homens, muitas vezes, que eram designados para cuidar ou vigiar prisioneiros políticos importantes, generais que eram presos de outros países e vinham para Roma, reis ou governadores que se opunham a Roma e eram trazidos para a capital, eram colocados sob a guarda pretoriana. No caso de Paulo, prisão domiciliar, ele era condenado a ser acorrentado a um guarda 24 horas por dia. Nós não sabemos quanto tempo durava o turno, mas o fato é que talvez de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas, vinha um novo soldado, tirava a corrente do antigo soldado, punha em si mesmo, e Paulo continuava ali. E há algo meio de curioso nessa situação. Porque imagina você, esse jovem da guarda pretoriana, que tem todos os compromissos de um nobre romano ou de alguém de total confiança do imperador, e de repente ele é acorrentado ao apóstolo Paulo por 8 a 12 horas. E eu tenho certeza que Paulo não ficava quieto nesse momento. Ele começava a perguntar, começava a falar e rapidamente começava a evangelizar. E por que eu digo isso? Nós vamos ver no final do livro que aqueles que moram no palácio de César o saúdam. Eu acredito que vários desses guardas se converteram pelo poder de Deus e pelo testemunho incisivo do apóstolo Paulo. De qualquer forma, Paulo afirma que toda a guarda pretoriana, que era uma guarda de elite, e toda a cidade sabe que ele está preso por causa de Cristo. Ou seja, ele não estava preso por razões políticas, ele não estava preso por razões de traição ou de ameaça ao Estado, mas era por causa de Cristo. Isso é fundamental, porque as pessoas começavam a comentar, mas tem Paulo, ele está preso. Por que ele está preso? Ele está preso, mas porque ele fala de um Crestos, fala de um novo Deus. Um novo Deus, mas tem tanto Deus por aí, por que não pode? Então, esse tipo de situação gerava, como ele diz no verso 13, o encorajamento aos irmãos. E diz, no verso 14, perdão, e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, devido à prisão de Paulo, isso servia como encorajamento a outros. Por um lado, vários cristãos falavam, puxa vida, Paulo é tão consagrado ao Senhor, e ele está fazendo a vontade de Deus, está evangelizando os seus guardas, eu também preciso evangelizar. Isso servia de motivação. Por outro lado, certamente havia uma situação de oportunidade. Por que oportunidade? Porque a oportunidade surgia toda vez que o assunto desse judeu preso pelos guardas pretorianos vinha à tona. E eu imagino que entre os próprios guardas voltava um dos guardas para o quartel. Onde é que você estive? Eu estive lá preso no tal do Paulo. E aí, por que prenderam esse maluco? Olha, prenderam por causa disso.
Mas, puxa vida, mas por quê? O que ele diz? Olha, ele explicou isso e aquilo. Então, começava a surgir o assunto de Cristo. Eu quero pensar que isso acontece hoje. Agora, muitas vezes nós olhamos os assuntos, as oportunidades que surgem e, sinceramente, ficamos discutindo bobagem. Ficamos discutindo política, ideologia, posicionamento, e devemos nos envolver com as coisas do dia a dia, com toda certeza. Mas eu quero desafiar você e a mim a estarmos alertas para as oportunidades que surgem. E nessas oportunidades podemos apresentar o Evangelho, a pessoa de Cristo, o que ele propõe, quais as respostas que ele traz para esse nosso mundo. Então, nós temos aqui que, apesar do sofrimento de Paulo, e era um sofrimento muito concreto, ele entende que havia aqui uma oportunidade para proclamação. E eu penso de novo agora na nossa vida. Às vezes nós queremos proclamar que Jesus resolve todos os nossos problemas. Então nós não contamos para as pessoas os problemas que temos. Deixa eu dizer que isso não é testemunho, isso é falso testemunho. Eu acho que as pessoas não cristãs se sentem muito mais atraídas quando elas percebem que um cristão está sofrendo por causa dos seus princípios e que ele continua firmando os seus princípios e que esses princípios são suficientes para essa pessoa. Imagina o impacto de você, para o não cristão, de ver uma família cristã que luta com um problema com um dos filhos e ainda assim encontra paz em Cristo. Todas as outras famílias que também têm problemas com seus filhos falam, mas como é que vocês fizeram? E como é que vocês estão lidando com isso? E como é que vocês estão encontrando paz no meio de uma situação como essa? Então, nós não estamos promovendo o Evangelho quando ocultamos sofrimento. Nós promovemos o Evangelho quando nós usamos as oportunidades do Evangelho para expressar e anunciar a diferença que Jesus Cristo faz nessas situações. Paulo continua escrevendo a partir do verso 15, e ele agora quer falar sobre motivações. E lemos assim: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a me alegrar. De novo, o tema alegria. Vamos olhar com calma isso aqui. Primeiro, ele diz que alguns têm pregado a Cristo, a pregação, o anúncio de Cristo, aumentou por inveja e por rivalidade. Então, ele está dizendo, olha, a minha prisão tornou o nome de Cristo um assunto comum em toda Roma, tanto na guarda pretoriana, no próprio palácio, como também nas ruas. Toda a cidade tem discutido. Ele então está dizendo que algumas pessoas falam de Cristo contrariando a própria vontade de Cristo. Eles estão falando de Cristo, mas acusando, denunciando. Na verdade, eu acredito que há um grupo em especial que fazia isso, e nós já encontramos esse grupo antes, que são os judaizantes. Os judaizantes eram aqueles judeus que, tendo se convertido, acreditavam que os gentios, os não-judeus, ao se converter, tinham que seguir todas as leis e as restrições judaicas. Talvez fossem esses que andavam por lá e falavam, pois é, Paulo tem promovido a Cristo, mas ele precisa promover a fé judaica. Talvez outros unicamente queriam causar tumulto na vida de Paulo, mas, no entanto, Paulo diz, há vários que pregam por amor e por parceria. Pregar por amor e por parceria é justamente isso. Paulo está preso. Imagina aqui, de novo, num contexto romano, com pouquíssimos cristãos, começando uma certa oposição a Cristo. Lembra, 10 anos depois, Paulo é morto por ser cristão. Justamente nesse período, pessoas estão ainda inquietas, sem compreender.
e de repente alguém comenta desse prisioneiro e é a sua oportunidade como cristão de falar: olha, eu acho que Jesus está dizendo alguma coisa que é verdade. Acho que esse Paulo está promovendo um Deus que é do nosso interesse. Realmente acho que Jesus é o Salvador. Então se estabelece uma parceria por amor. Amor, vamos lembrar, com a verdade e com sabedoria. Não um amor para satisfazer as minhas necessidades, mas um amor sacrificial. Um amor que busca proclamar a verdade da salvação para todos aqueles que a gente possa alcançar. Então, judaizantes buscavam desmerecer Paulo, mas Paulo manifesta uma alegria pelo avanço do evangelho. Ele fala 2 vezes no final do verso 18. Ele fala: o importante é, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a me alegrar. Paulo está assim, ele não está desprezando o sofrimento, mas ele está percebendo que Deus está usando o sofrimento, a prisão dele, para promover o nome de Cristo. E ele fala: é isso mesmo que eu quero. Aliás, é a razão por que eu estou aqui. Eu não tenho outro motivo nessa vida. E a partir de agora nós lemos aquela que talvez seja uma das passagens mais conhecidas, que é a atitude de Paulo diante da própria morte. Verso 19 e 20. Pois eu sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças a orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Nós temos aqui uma expressão de Paulo, que é a esperança de sua libertação. Ele acredita realmente que será libertado da cadeia. E isso acontece. Ele passa 2 anos e ele é libertado. Se você olha essa parte e depois lê a segunda carta de Paulo a Timóteo, você percebe que aqui em Filipenses, Paulo tinha muita convicção que seria, uma esperança, uma convicção de que seria libertado. Em 2 Timóteo, ele tem uma noção muito clara que ele vai morrer. Então, de alguma maneira, Deus havia dado a ele essa confiança. E eu quero destacar que a confiança dele não era no sistema jurídico romano, que ainda hoje é considerado um dos melhores do mundo, mas era também profundamente corrupto. O que nós temos assistido no nosso país, e não é só agora, há muito tempo, é assim uma banalização das leis, uma distorção das leis humanas. Então, ai daquele que confia nas leis humanas e em juízes humanos. A confiança de Paulo, claramente, veja só, no verso 19: pois eu sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Esperança correta, ele é libertado, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito. Então, enquanto nós navegamos nesse mundo, esse mundo tão hostil a nós como cristãos, às vezes que estabelece uma oposição tão forte à nossa fé, eu quero te desafiar, eu quero que você pense comigo que a nossa segurança não está em leis, em deputados, em bancada evangélica, e acho que a gente tem que ter tudo isso, em nós derrotarmos algumas manobras abortistas ou qualquer outra delas. E, sim, nós devemos lutar por isso, mas sabendo, em última análise, que a nossa confiança está no Senhor Jesus. Eu luto por isso, eu procuro fazer o melhor possível, eu faço uma previdência para minha aposentadoria, e vou tomar cuidado, e vou tomar remédio, mas em última análise, tudo isso são paliativos. A minha confiança, em última análise, está em Deus. Eu não serei irresponsável, mas como Paulo diz, ele fala: eu sei que eu vou ser libertado por causa das orações de vocês e do Espírito Santo. Não porque Roma tem uma justiça que pode ser confiável. Ele continua falando, então, dizendo: não vou passar vergonha. E aqui é importante, não vou passar vergonha porque a minha confiança está em Deus, não nessa política. Porque quantos já têm visto pessoas que confiam no nosso sistema jurídico e que passam vergonha? Prometem
confiam, alegam e depois são francamente derrotados. Paulo diz, não, eu não vou passar vergonha. E não é porque eu sou tão esperto. Eu não vou passar vergonha porque eu sei em quem eu confio. E eu sei que ele é fiel. Ainda nesses 2 versículos, nós vemos que no verso 20, que Paulo está explorando mais a ideia, e ele diz assim, aguardo ansiosamente, espero que nada serei envergonhado, como já vimos. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo. Cristo será engrandecido em meu corpo. Paulo não falava isso de uma maneira ufanista, achando que, olha que pessoa fantástica que eu sou. Mas ele falava isso devido à confiança que ele tinha na soberania de Deus. Ele falava, eu estou comprometido com a vontade de Deus. Eu vou fazer tudo o que eu posso, mas em última análise, eu sei quem governa a minha vida. Por isso eu posso confiar que a minha vida será usada para a glória de Deus. E ele completa dizendo, final do verso 20, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, Paulo está alegando com toda clareza que para ele não é a vida ou a morte que determinam a vitória de Cristo. Porque, de muitas maneiras, meu irmão, nós já temos a vitória. Nós já temos um lugar garantido no céu. Nós já temos a comunhão com Deus. Nós já temos as consolações do Espírito Santo. Aquele que começou a boa obra vai terminá-la. Nós aguardamos aquela bendita esperança do retorno de Cristo e do nosso encontro com Ele nos ares. Meu irmão, esse mundo maluco ao nosso redor, com propostas alucinantes, com pessoas chamando o mal de bem e o bem de mal, como nós lemos em Isaías, esse é o vale da sombra da morte. E nós temos que caminhar nesse vale da sombra da morte, mas nós não caminhamos sozinhos. Nós caminhamos com o bom pastor. A imagem que eu gosto de pensar é de alguém que segura na mão desse bom pastor, a criança pequena que segura na mão do pai, e ela está segura ali. Ela sabe que eu não estou sozinho. O lugar é perigoso, mas meu pai está comigo. Uma imagem recente foi quando eu estive na praia com um dos meus netos, e ele era muito valente para entrar na água e enfrentar as ondas no meu colo, ou no colo do pai. Ali ele era valente, ali não tinha medo, aliás, faltava um pouco de bom senso, mas por causa da presença do pai, e é isso que Paulo está dizendo. Ele fala, eu sei que a minha vida, o meu corpo vai engrandecer a Deus, se eu viver ou se eu morrer, porque eu confio naquele que me guarda, eu confio naquele a quem eu sirvo. Chegamos então àquele versículo que é tão citado, e eu quero parar um pouquinho para nós olharmos, verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso pode parecer uma frase de efeito, mas no caso de Paulo era muito concreto. Prisioneiros eram mortos o tempo todo. E eles eram mortos com torturas, com estrangulamento, com chicote, com todo tipo de coisa. Então a perspectiva de morte para Paulo não era aquela que hoje no Brasil nós temos. Puxa, talvez eu vá morrer por Cristo. Não, era algo concreto, estava visível para ele. Abre comigo ali em Gálatas capítulo 2, verso 20, onde Paulo trata do mesmo tema de uma maneira um pouco diferente. Ele diz assim, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Cristo vive em mim. Esse talvez é um dos temas mais profundos que nós temos na fé cristã, com respeito à própria vida cristã. Não sou eu mais quem vivo. Por isso que Paulo pode dizer, olha, eu serei glorificado, porque é Cristo que vive em mim. E Paulo está dizendo isso, ele fala, não me importo. Para mim, o viver
é Cristo. E o morrer é lucro. E nós já vamos olhar isso com mais cuidado. Mas o que a gente percebe com muita clareza é justamente a importância de estar em Cristo e Cristo estar em nós. O Evangelho, como eu disse, não é um conjunto moral, de propostas morais. É uma transformação de vida. Não é uma reforma na sua casa. É destruir a sua casa e construir nova. Não é unicamente melhorar alguns problemas que você e eu temos. Não. Eu e você morremos e Cristo começa a viver em nós. Então, a palavra de Paulo é: Cristo vive em mim, por isso eu posso viver pela fé. Porque eu agora não sou mais meu. E eu sei que isso pode parecer vazio. E eu quero viver intensamente tudo que Deus me deu. Mas eu quero viver na perspectiva da eternidade. Olha comigo uma outra passagem também do apóstolo Paulo, que é Colossenses capítulo 3, os primeiros versos. Paulo de novo está falando sobre essa realidade de morte, vida e viver em Cristo. Ele diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Essa é uma verdade que às vezes a gente repete tanto que quase barateia essa verdade, o que é uma tragédia. Paulo estabelece essa comparação muito clara. Eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque o que acontece na conversão não é unicamente uma concordância com os princípios divinos. É a minha morte para que eu ressuscite numa nova vida. Porque se você ainda está vivendo a sua vida, quando a sua vida terminar e você aparecer diante de Deus, é você que vai ter que pagar pelos seus pecados. Eu não quero, eu não posso pagar pelos meus pecados. Por isso que eu morri e agora eu vivo a vida de Cristo. Mas não é unicamente uma preocupação com aquele dia e com o pagamento das penalidades. Na verdade, o que nós estamos dizendo é que eu vivo a vida de Cristo em mim. Eu vivo a pessoa de Cristo. Eu vivo aquilo para o qual eu fui criado. E é óbvio que eu não perco a minha identidade. Pelo contrário, eu encontro a minha identidade ao começar a viver em Cristo. Voltando para Filipenses, Paulo ainda está preocupado com a questão de viver é Cristo e morrer é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Abra comigo mais uma passagem, 2 Coríntios capítulo 5. Paulo aqui também faz toda uma reflexão sobre isso, versos de 1 até 8. Nós lemos assim: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Gente, vamos parar um pouquinho. Olha só essa declaração de fé. Se morrermos, não tem problema para nós. Nós temos uma habitação eterna. Enquanto isso, gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos de nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Nós gememos nessa vida, porque no íntimo, no nosso espírito, nós ansiamos por aquilo para o qual nós fomos criados. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. É assim que você vive a sua vida cristã? É assim que você
tem uma perspectiva de vida. Eu acho que a maioria de nós, como essa perspectiva de uma vida eterna é algo ainda um pouco distante, nós somos muito apaixonados por essa nossa vida. Mesmo que às vezes tenha sofrimentos, a gente está sempre achando, não, mas eu vou conseguir vencer isso, eu vou conseguir aquilo, vou conquistar mais algo que eu tenho orado há muito tempo, tenho feito isso. E o fato é que a grande maioria de nós usufrui de muitas bênçãos nessa vida. Nessa vida não é só sofrimentos. Então, há uma certa dualidade. Eu estou gemendo aqui porque eu quero aquilo. Ao mesmo tempo, isso aqui eu conheço, aquilo está um pouco obscuro para mim. Paulo trata disso mais uma vez, quando ele fala lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12. Abre ali comigo. 1 Coríntios 13, 12. Olha só o que ele diz. Ele escreve assim: agora vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Tem algumas coisas muito preciosas aqui. A primeira delas é quando ele diz: eu vejo um reflexo obscuro como num espelho. Lembra-se que espelho, naquela época, era uma peça de metal polida. Não era o que nós temos hoje, que reflete, se não perfeitamente, com muita nitidez a nossa imagem. Então era a mesma coisa que uma bandeja, talvez uma vasilha que você tem de metal, bem polida, e você tem uma imagem aproximada, mas é obscuro. É assim que hoje nós vemos a eternidade. Tem promessas, tem possibilidades, eu não entendo bem como é que vai ser isso, mas eu vejo de alguma maneira, mas está obscuro. E ele diz: mas então, quando nós estivermos no céu, nós veremos face a face. Agora eu conheço em parte, só um espelho, mas então eu vou conhecer muito mais. Eu amo essa expressão, essa última expressão que ele fala: então conhecerei plenamente, da mesma forma como hoje eu sou plenamente conhecido. Para um pouco e pensa comigo sobre isso. O que Paulo está dizendo é que no futuro eu vou entender melhor, eu vou conhecer melhor. Da mesma forma como hoje eu já sou conhecido por Deus. Isso é uma realidade para Deus hoje. Ele conhece tudo e ele conhece o mais íntimo do meu coração. Meus anseios, meus pecados, meu egoísmo, minha dedicação, minha rendição a Ele. Para Ele não há nada oculto. Eu já sou plenamente conhecido por Deus. E ainda assim Ele me ama de uma maneira espantosa, assombrosa. Então, a promessa, e eu acho que aqui é uma promessa muito preciosa para nós, é que hoje a realidade da vida eterna é algo um pouco obscuro. Nós conhecemos, nós vemos, sabemos que é real, mas nós não estamos lá, nós estamos aqui. Então hoje eu não vejo com clareza, mas hoje Deus que está lá na eternidade já me vê com toda clareza. E quando eu chegar lá, eu também vou atravessar esse espelho. Eu vou estar naquela realidade onde serei tão conhecido, conhecerei tanto quanto hoje sou conhecido. Tem uma frase muito conhecida que eu quero tomar a liberdade de repetir aqui, que é essa frase de Jim Elliot. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Aqueles que conhecem a história sabem que Jim Elliot foi o líder de uma equipe de missionários que foi evangelizar um grupo no Equador, os Aucas, e na primeira visita que eles foram, fizeram contato direto com os Aucas, eles foram mortos, todos eles. Ele escreveu isso anos antes, quando as pessoas falavam: mas os Aucas são muito perigosos, eles são muito guerreiros, eles vão atacar você não tem medo de perder a vida? E a resposta dele foi essa: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, porque a realidade é que nós não podemos reter essa vida, gente. Não importa os padrões de segurança, os planos médicos, tudo aquilo, a imortalidade nos escapa pelos dedos, a gente não consegue reter essa vida. Então ele fala: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar aquilo que a gente não pode perder. Isso pode parecer fantasioso para alguns, isso pode parecer fuga para outros, alienação, mas na verdade é sabedoria, porque essa vida
nos escapa. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está afirmando exatamente isso. Para mim, olha, é isso que ocorre. Vamos avançar um pouco mais, voltando ali para Filipenses, onde nós temos o verso 22, Filipenses capítulo 1, verso 22, nós lemos assim: caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Paulo continua nessa: será que eu quero ir embora, que é muito melhor, ou devo ficar? Mas se eu ficar, eu vou poder frutificar. E de novo, quero lembrar da frase de Jesus em João 15:5, sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. O que significa, pelo contrário, vamos ler a frase toda. Jesus diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O que Jesus está dizendo é que a vida com Cristo gera frutos. Vida com Cristo gera transformação. Vida com Cristo gera vitória sobre pecado. Vida com Cristo gera um amor ligado à verdade e à sabedoria. Meu irmão, minha irmã, se você tem andado com Cristo, mas não tem visto transformação, eu te desafio agora, ou assim que você puder, para tudo e fala: Senhor, o que está acontecendo? O que é que o Senhor tem me falado que eu não tenho ouvido? A vida com Cristo é uma contínua transformação. É também, como já disseram alguns teólogos muito sábios, é também um contínuo arrependimento. Porque quanto mais eu me aproximo do Senhor Jesus, mais eu descubro a extensão do meu próprio pecado. E por isso eu preciso me arrepender e abandonar isso para continuar no crescimento. Uma outra passagem que nós já vimos aqui é justamente 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios 15, 58, o último versículo do capítulo 15 de 1 Coríntios, onde nós lemos assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Tudo isso para ressaltar o fato que o trabalho cristão não é em vão. E quando eu digo trabalho cristão, eu não estou dizendo unicamente daqueles que são contratados por organizações cristãs, pastores, missionários, obreiros e gente assim. Eu estou falando que tudo aquilo que eu faço para o Senhor de coração não é inútil. Gera frutos na minha vida e gera frutos nas vidas das pessoas a quem eu ministro. E eu sei, tenho na minha vida, certamente você também passou por isso, situações onde você investe numa vida por tempos e você não vê resultados. Eu tenho duas explicações para isso. A primeira delas é que você não vê resultado ainda. E talvez você parta dessa vida sem ver resultado. Mas a palavra diz que o teu trabalho não é em vão. Se o seu trabalho é no Senhor, ele não é em vão. Segunda explicação que eu quero dizer é que algumas vezes isso é pesado, mas quando você manifesta o amor de Cristo a alguém, quando você explica a salvação e essa pessoa rejeita, isso serve de condenação para ela. E eu acho que isso é muito triste, mas é verdadeiro. Também não foi em vão o seu trabalho. Deus estendeu em amor uma oportunidade para essa pessoa e essa pessoa rejeitou. Paulo continua nessa preocupação dele de ficar ou partir. Na verdade, ele está apenas comentando, refletindo sobre isso. Ele tem bastante convicção de que ele vai ficar, mas ele quer falar um pouco mais sobre isso. E aí nos versos 23 e 24 nós lemos assim: estou pressionado dos dois lados, fazendo a comparação, né, entre ficar e sair e partir. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Eu não creio que Paulo estava com algum trauma ou alguma dúvida, mas ele vinha falando: olha, eu sei que vocês estão preocupados comigo, mas fiquem sabendo que a minha prisão tem servido para o progresso do Evangelho, e na verdade, se eu fico ou se eu permaneço nessa vida, ou se eu morro e parto para a próxima vida, para mim é indiferente. Eu quero estabelecer uma pequena comparação, seguindo o que Paulo tem falado aqui.
deixar essa vida e estar com Deus, ou continuar servindo nessa terra. Agora, para um pouquinho e pensa comigo, eu não sei como é que você se coloca aqui, mas Paulo está falando claramente sobre isso. Ele está falando, olha, para mim é melhor ir embora. Por que é melhor ir embora? Por que eu prefiro partir? Ou como ele diz no verso 23, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Uma razão bastante simples. Se eu deixar essa vida e for estar com Deus, eu vou estar na presença de Deus. Enquanto eu permaneço aqui, ainda que eu tenha a presença de Deus no meu coração, ela é diferente, eu tenho uma distância de Deus. Eu não estou com Ele o tempo todo, eu não estou vendo a Jesus o tempo todo. Se eu deixar essa vida e estiver com Deus, eu vou experimentar a eternidade na sua intensidade, na sua plenitude, essa eternidade de estar com Deus para todo sempre. Enquanto eu estou nessa vida, eu lido com a mortalidade. Quando eu deixar essa vida e estiver com Deus, eu vou estar livre de toda dor, todo sofrimento. Enquanto eu continuar nessa terra, eu vou ter que continuar lidando com o sofrimento. Quando eu partir dessa vida e estiver com Deus, eu estou livre de todo o pecado. Enquanto eu estou nessa vida, eu ainda lido com o pecado. Gente, não tenha dúvida que certamente sair dessa vida e estar com Deus é um destino muito melhor. Nós temos que ficar repetindo isso para nós mesmos. Caso contrário, a morte se torna muito assustadora. Faz algum tempo eu participei do funeral da minha mãe e foi muito interessante, já com 90 anos, nos últimos 3 anos, bastante frágil por causa de um AVC, uma situação assim que a vida dela era quase que só um sofrimento, era só sobrevivência. Quando ela partiu, meus irmãos, eu posso dizer que eu amo minha mãe, mas eu fiquei feliz, porque eu sei para onde ela vai. Ela sempre afirmou sua fé em Jesus. E eu sei que ela está livre do corpo dessa morte, o corpo já tão fraquinho, e está com Jesus para todo sempre. É claro que há saudade, é claro que há melancolia, é claro que a gente sente falta. Mas a partida dos fiéis, dos cristãos, é motivo de alegria, nesse caso até de alívio da sua própria dor. Voltando ali, Paulo continua falando então, versos 25 e 26, justamente sobre frutificar. Ele diz assim, convencido disso, que eu devo permanecer, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que a minha presença outra vez, a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. Primeiro, Paulo demonstra aqui uma profunda convicção de chamado. Ele fala, Deus quer que eu fique não só para que eu tenha uma velhice tranquila. Não, Ele quer que eu fique porque Ele quer que eu seja usado para o crescimento de vocês. E que eu possa me alegrar nesse crescimento. E ele usa uma expressão dizendo, a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. Ele está entendendo o seu papel como instrumento de Deus no crescimento dos filipenses. E eu quero dizer a vocês que essa é uma das maiores alegrias que alguém pode ter. Você ser instrumento de Deus no crescimento, no amadurecimento de uma pessoa é algo fantástico. Eu te convido, meu irmão e minha irmã, a considerar investir intencionalmente, propositalmente, cuidadosamente na vida de pessoas ao seu redor. Família com toda certeza, mas vai mais além. Investe na vida de outras pessoas. Não vou dizer que vai dar tudo certo, mas certamente existe uma grande alegria, um grande gozo por meio disso tudo. Finalmente chegamos no final do capítulo, onde Paulo fala de cidadania dos céus, versos de 27 até 30. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, e sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele,
já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que eu ainda enfrento. Primeira expressão aqui é: exerçam a cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Alguns estudiosos procuram dizer que nós devemos exercer a nossa cidadania terrena de uma maneira digna do Evangelho de Cristo. E é inegável que isso é uma aplicação possível, ou seja, como brasileiro, eu devo exercer os meus direitos e obrigações como brasileiro de uma maneira digna do Evangelho de Cristo. Agora, abra comigo ali em Filipenses 3:20, e você vê como o texto já responde para nós aquilo que cidadania ele está falando. Ao lermos, nós lemos assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos chamados a exercer uma cidadania como cidadãos do céu, de uma maneira digna. Ou seja, enquanto eu estou aqui nessa terra, eu vou cumprir todas as minhas responsabilidades, mas sabendo que a minha cidadania, em última análise, não é aqui, é no céu. E ele, então, expressa nos próximos versículos 3 maneiras dessa forma digna de exercer a cidadania. A primeira delas é firmes na fé. Quando nós lemos ali 1 Coríntios 5, 15, 58, ele fala para os cristãos permanecerem firmes, em nada abalados, firmeza na fé. Nossa fé é constantemente desafiada, seja no meio político, no meio do entretenimento, no meio acadêmico, nos nossos relacionamentos. Você quer viver uma cidadania digna do Evangelho? Permaneça firme na fé. Estude, se aprofunde, procure respostas para aquelas inquietações, para que você possa ter uma fé estabelecida, enraizada, sólida. Segunda característica de uma forma digna do Evangelho é lutando juntos. Vamos olhar rapidamente Efésios, capítulo 4, versos 3 e 4. Nós lemos assim: façam todo o esforço para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. E ele continua aqui falando sobre a unidade da fé. A unidade da fé não significa que nós concordamos em tudo. A unidade da fé significa que o nosso amor por Jesus, o nosso compromisso com Cristo é maior, é mais importante do que aquilo que nos separa. Mas, ao mesmo tempo, existem situações em que nós precisamos traçar uma linha e dizer: olha, o caminho que você está seguindo não está honrando ao nome de Jesus. Esse é um outro tema. Por fim, a terceira característica que Paulo indica da forma digna do Evangelho é ousadia no sofrimento. E Paulo destaca isso de uma maneira poética, pois ele diz: pois a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Jesus, mas também de sofrer por ele. O início do sofrimento para os filipenses era, na verdade, para Paulo um privilégio, como ele considerava um privilégio para si mesmo. Então, eu ouço muitos cristãos assustados, quase que apavorados com o que está acontecendo. E se perguntando: como é que nós vamos viver no Brasil? Como é que nós vamos fazer isso? Porque olha essa injustiça, olha esse plano, olha esse projeto. E alguns são realmente apavorantes, eu não vou negar. Mas, gente, se Deus permitir que nós passemos por sofrimento, que nós passemos por perseguição, isso é um privilégio, porque junto com a perseguição, Ele vai nos dar as forças, o consolo e o encorajamento para conseguirmos viver isso de uma maneira digna do Evangelho. Nesse primeiro capítulo, Paulo encerra dizendo assim: irmãos, o meu sofrimento não é um problema, e o seu sofrimento também não. Na verdade, Deus, o nosso Deus, com amor e com cuidado, tem nos conduzido de uma maneira que honra o seu nome. Essa foi a nossa quarta aula. Vamos continuar estudando Filipenses, iniciando agora o capítulo 2. Venha conosco para a próxima aula.